E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar a trabalhar o livro, né? O kit, o livro, o material que a gente recebeu do IQE, não é? Espero que vocês já estejam com o de vocês em mãos. Se não tiver, dá pausa aí no vídeo, vai lá pegar. Pega ele, pega lápis, borracha, pega caneta, tudo que vocês vão precisar, porque nós vamos fazer essa atividade juntos, tá? Não vou explicar para vocês fazerem depois, não. Vamos fazer agora, tá bom? Eu vou até marcar aqui a hora que nós estamos começando, que eu estou começando a gravar, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, então se ele ficar longo eu vou dividir em dois. A gente faz uma parte hoje, segunda, outra parte na quarta-feira, tá bom? Vamos ver se eu consigo explicar rapidamente para vocês. Bom, aí na primeira página nós temos uma campanha, né, que foi desenvolvida no Paraná. O tema é violência contra a criança e o adolescente. Não dá para engolir o choro. Aquilo que os adultos costumam fazer. Engole o choro, menino. Está chorando por quê? Engole o choro. Não é para engolir, né? Quando se trata de violência contra a criança, não é, seja ela física, seja ela verbal, seja ela sexual. A gente precisa que a criança se manifeste, e às vezes se manifestar através do choro é a forma mais natural que a criança tem para desenvolver, né? Para relatar, né? Que está passando por algum tipo de abuso, né? De agressão. Então, cabe aos adultos estarem de olho para saber acolher, né? Quando isso acontece. Você sabia que as crianças, estou na página 2, você sabia que as crianças e os adolescentes brasileiros têm sua proteção prevista em lei? Então, nesse capítulo, no primeiro do livro, nós vamos trabalhar estatuto, e vamos falar especificamente, estatuto é um gênero, tá? Trata de leis. E nós vamos tratar especificamente de um estatuto, que é o da criança e adolescente, chama ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Existem outros, existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Existe o Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, que é também um estatuto. Existem outros, mas nós vamos nos ater a ver um pouquinho, não é tudo de jeito nenhum, é muito grande ele. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, porque é um assunto que vai nos interessar, né? Tem mais a ver com a gente agora. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é uma lei federal, vale todo o país, então, criada em 1990 para proteger os seus direitos, defendendo de maus tratos, de atos de violência doméstica, protegendo na vida em sociedade. Aí a gente vai ler aqui um textozinho, né, o comecinho da lei. Não está ela toda não, tá? Ela é bem grande mesmo, mas ela tem aí disponível na internet, se vocês quiserem, é só pesquisar, ECA, e aí vai aparecer lá a lei completa, tá? Então, nós temos aqui, vai acompanhando aí no livro de vocês, fica só me ouvindo. E lendo aí comigo pelo livro de vocês. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Toda lei tem seu número, e ao lado do número vem especificando a data, né, que ela é promulgada. A data que ela começa a valer, que ela foi publicada, na verdade. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O presidente da República diz, né? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade. É criança até 12 anos de idade. Incompletos, né? No dia que faz 12 anos de idade, adolescente, entre 12 completos, né? No dia do aniversário de 12 anos, até 18 anos, é adolescente. Parágrafo único, vem para explicar.
Nos casos expressos em lei, aí são alguns casos, né? Aplica-se excepcionalmente, quer dizer, não é sempre, às vezes, este estatuto vai valer, né, no caso, as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Às vezes, em algumas situações, o que está aqui vai valer para pessoas que já passaram da idade adolescente, né? Então, de 18 a 20 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, de situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, ou religião, ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, região e local de moradia ou outra condição qualquer que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, isso aqui vale para toda criança. Não importa de onde vem, não importa para onde vai, não importa a cor, não importa nada. Vale para todas. O artigo 4º diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, ou seja, de todos, assegurar com absoluta prioridade a efetiva ação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Primazia quer dizer primeiro, né? Em situações de risco, primeiro as crianças, tá? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou relevância pública, primeiro as crianças. Atendimento, né? Dos serviços públicos. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Políticas sociais públicas, primeiro para as crianças, devem ser ou deveriam ser pensadas primeiro para as crianças. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, primeiro para as crianças. Quer dizer, a gente vê aqui que elas, né, ou vocês, na verdade, deveriam ser prioridade em todos os campos da política e dos serviços públicos. A gente não vê muito isso, né? Vamos combinar. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Gente, isso quer dizer que se você pratica um ato que seja denigrante para uma criança, que denigra, né, uma situação que expõe a criança a algum perigo, você vai responder, porque você está praticando essa ação. Mas se você vê a ação e você não denuncia, você também vai responder, porque você está sendo omisso, tá? Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada com uma criança, você tem a obrigação de procurar as autoridades, seja policial, seja o conselho tutelar, para denunciar, porque senão você também é considerado cúmplice, mesmo que você não faça nada. Aliás, justamente por não fazer nada, né? No caso, não ajudar. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar de criança e de adolescente como pessoas em desenvolvimento. Quando a gente vê uma lei, a primeira coisa que a gente precisa
observar nessa lei é a identificação de onde essa lei está originária, de onde ela vem, né? De onde ela parte, tá? Quando é uma lei federal, vai ter sempre no seu iniciozinho isso aqui, ó, Presidência da República, e muitas vezes o brasão da Presidência da República, né? Se ela é estadual, vai ter lá o símbolo do estado, o governo do estado de Pernambuco, o governo do estado da Bahia vai ter lá o símbolo, né? Todo estado tem seu símbolo. E se for municipal, vai ter lá Prefeitura Municipal de Petrolina, Prefeitura Municipal de Juazeiro, Prefeitura Municipal de Salvador, Prefeitura Municipal de Caruaru, Prefeitura Municipal e o símbolo da prefeitura, porque toda cidade também tem seu brasão, tem seu símbolo. Isso é importante, importantíssimo você saber, porque daí você vai saber a validade, né, daquela lei, quer dizer, você vai saber em quais locais aquela lei deve ser aplicada. No caso, quando é uma lei federal, obviamente, ela vai ser aplicada em todo o território nacional. É o caso dessa lei do ECA, né? Então, é para ser aplicada tanto aí como aqui, de norte a sul do país, tá? Se for uma lei estadual, só pernambucana, só vai valer em Pernambuco. Se for uma lei estadual baiana, só vai valer na Bahia. Se for uma lei municipal de Petrolina, só vale em Petrolina. Uma lei municipal de Juazeiro, só vale em Juazeiro. Então, é importante você saber de onde vem essa lei, porque dali você vai saber onde ela vale, tá bom? Assim sendo, vamos começar agora a responder. Primeiro, em que local foi publicado o texto? E justifique. Gente, eu não sei se isso aqui ficou fácil para vocês. Talvez não tenha ficado, porque o texto não diz, na publicação em si também não tem. Então, é uma resposta que exige conhecimento de mundo. Assim, você já ter ouvido falar, ou você já ter pesquisado alguma lei antes, tá? Eu não gostei dessa questão, porque eu acho que talvez vocês ainda não estejam, né, prontos para responder. Mas o fato é que toda lei, ela antes de ser publicada em qualquer site, em qualquer livro, ela deve obrigatoriamente ser publicada num local chamado Diário Oficial. Nós temos o Diário Oficial da União, chama DOU, Diário Oficial da União, onde são publicados os atos do presidente da República, né, as leis novas, as alterações em alguma lei que já tenha acontecido, né, as pessoas que passam em concurso federal, e eles vão dizer lá quem são as pessoas, e a nota nas provas, a pontuação que atingiu nas provas, enfim. Então, o Diário Oficial da União. O Diário Oficial do Estado, que é o DOI, Diário Oficial do Estado, né, vai publicar as leis estaduais, e o Diário Oficial dos Municípios vão publicar as leis do município. Primeiro, as leis são publicadas nos diários oficiais, só depois é que são publicadas aí. Bom, aí em todo lugar, né? Nos sites, em jornais, em revistas, em todo lugar. Então, nossa resposta à primeira questão, Diário Oficial da União. Por que da União? Porque essa é uma lei, ó, federal. Tem aqui, ó. Cadê? Tem aqui, ó. Presidência da República. Tá? Se tem Presidência da República, quer dizer que é uma lei que vale em todo o território nacional. Tá? Então, foi no Diário Oficial da União, que é nacional, né? Há algum indício sobre o leitor visado no texto? Justifique. Como se trata de um texto que está falando sobre as crianças, sobre a proteção às crianças, e ela diz que são para todas as crianças, a lei diz, né? E diz também que todos nós temos essa obrigação, que todos nós temos a função de proteger, né? Denunciando quando a gente vê e percebendo quando a criança não está se sentindo bem em algum lugar, em alguma situação, cabe a gente também estar vigilante constantemente. Então, essa é uma lei que foi feita para todos. Foi feita para eu ler, foi feita para você ler, foi feita para o seu pai, para a sua mãe, foi feita para o meu pai e para a minha mãe, foi feita para os meus filhos. Essa é uma lei que deve ser lida por todos os brasileiros, tá bom? Terceira questão já. Na sua opinião, com que finalidade esse texto foi escrito e publicado? Justifique. Eu quero que você dê uma pausa agora, gente. Até era para ter feito isso antes. Eu vou ler e, na sequência, eu vou dar a resposta. Mas antes que eu dê a resposta, tenta você responder, tá bom? Eu vou ler a pergunta, você dá pausa no vídeo,
pensa na resposta e depois escreve, depois você confere se está correto ou não, tá certo? Vamos lá. Então, a pergunta é, terceira. Na sua opinião, com que finalidade esse texto foi escrito e publicado? Justifique. Pause. Pausou? Bom, foi publicado, né, com a intenção de proteger as crianças e adolescentes, né, através das leis ali expostas, né, proteção integral, né, das crianças e dos adolescentes. A respostinha é essa. Foi feito, foi desenvolvido com o intuito, com a intenção, com o objetivo de proteger as crianças e adolescentes. A introdução do texto 1 apresenta as seguintes partes. O local de autoridade de onde provém a lei. De onde provém a lei? Está escrito lá no texto. Pausa. Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Tudo isso que está escrito lá no cabeçáriozinho da lei, tudo isso é de onde provém a lei, tá? Letra B. A identificação da numeração da lei. Qual é a identificação da numeração da lei? Coloca a numeração da lei e coloca a data. Pausa. Tem gente aqui, eu sei que não está dando pausa, não. Estou sentindo meu coração. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Tá fácil essa, né? O assunto ou tema tratado. Qual é? Estatuto das Crianças e Adolescentes. Leis para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. A autoridade e sua palavra sobre a lei. A autoridade aqui é o presidente da República. E o que é que ele diz? Está logo na frente do nome dele. Ele diz assim, ó. Ah, pausa. Esqueci. Ai, deu pausa, voltamos, né? O presidente da República é a autoridade e o que ele diz é o seguinte: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Sancionar é o seguinte: fazer valer, eu apoio, eu autorizo. Bom? Beleza. Vamos dando pausa aí, viu, gente? Vocês são crianças, mas não, mais ou menos, né? Bom, quinta questão. Observe que o texto 1 está organizado em outras partes. Tem o título 1, né? Das disposições preliminares, pressupõe-se que... Gente, tem assim, título 1. Aí, o que é que, o que é que você pode imaginar, já que tem essa divisão, título 1? Olha como é fácil. Letra A. Há outros títulos na sequência, e mais específicos, né? Trata-se da parte mais importante da lei. Faz, no início de uma lei, comentários sem relevância. O que é relevância? Importância. Uma coisa relevante é uma coisa importante. Então, aqui está dizendo que faz comentários sem importância, na letra C, e na letra D diz assim: é importante o leitor ser avisado do conteúdo da lei. É importante o leitor ser avisado do conteúdo da lei. Pause. E aí? Letra A, B, C ou D? E a resposta certa é a letra A. Se tem título 1, significa que vai ter título 2, título 3, título 4, né? Outros títulos virão, né? Há uma sequência de títulos aí. Porque a lei é muito longa, ela precisa ser bem compartilhada, bem dividida. Inclusive, eu trouxe até um slide sobre isso aqui para mostrar a vocês. A gente já tem 20 minutos de aula. Vou corrigir só até a questão 12. E as outras a gente corrige na quarta-feira, tá? Porque vocês não têm paciência de assistir aula mais longa do que isso, não. Bom, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos conversar um pouquinho sobre a divisão das leis. Ah, querido. Ai, gente.
E agora? Travou e eu não quero perder o tanto que eu já gravei. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ah, foi, apareceu. Agora vai sair, quer ver? Oh, Jesus. É difícil a vida do crente, como diz Gabi. Pronto, tá cá. Gente, a estrutura das leis, né? Que a gente está falando aqui em divisão, tá lá, título 1 e depois o que aqui vem. Na verdade, uma lei, ela pode ter todas essas partes aí. Ela é composta de várias partes. Quando a lei é muito grande, ela precisa ser bem divididinha para as coisas ficarem bem explicadinhas e a gente não ficar difícil de entender, difícil de estudar, né? Então, primeiro nós vamos ter o título da lei. Eu quero que depois vocês ou guardem isso aqui, tirem um print ou anotem aí no caderno de vocês, tá? Que a gente vai precisar disso aqui depois, para fazer atividade. Primeiro, então, nós temos o título da lei. Embaixo do título, nós vamos ter os artigos. Os artigos são numerais. Até o número 9, eles devem ser ordinais, ou seja, em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E depois, até o 9. E depois, eles seguem a sequência cardinal. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito... segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí depois do nono não vem décimo primeiro não vem 10, 11, 12, 13, aí até o infinito, né? O infinito e além. O caput, que é a regra geral do que está apresentado nos parágrafos, vem escrito assim, caput, né? Depois vem os parágrafos com esse símbolozinho aí de 2 S, né? Como se fosse um S um em cima do outro. Aí, quando só tem um, escreve-se assim, parágrafo único. Quando tem mais parágrafos, aí vai escrever parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, até o último, né? Isso serve para trazer algum esclarecimento. Onde tem parágrafo é para esclarecer alguma coisa. Complementando, algum esclarecimento, complemento ou exceção à regra geral, apresentada no caput, né? Que é o que vem em cima. Quando o tema é muito complexo, muito grande, cheio de detalhes, aí ele será dividido em outras partes, né? Que são os incisos, eles são apresentados em algarismo romano, como vocês estão vendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Alíneas, que são introduzidas por letras minúsculas, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. E ainda tem os itens, que são introduzidos por algarismos arábicos, né? 1, 2, 3, 4. Quando a lei tem muitos detalhes, ela precisa de todas essas divisões aí para facilitar o entendimento, viu? Eu quero que vocês ou deem print nisso, ou anotem no caderno. Eu anotaria, né? Eu anotaria no caderno, porque nós vamos fazer uma atividade, não hoje, né? Provavelmente na quarta-feira eu passo para vocês essa atividade, para vocês, vocês vão precisar dessas informações, tá bom? Continuando. Que outras partes você identifica no texto? Aí você analisando, isso aí que eu expliquei para vocês agora, o que é parágrafo, o que é artigo, o que é inciso, o que são as linhas. Qual daquelas coisas você identificou lá no texto que a gente leu agora? Dê pausa, vai no seu caderno, dá uma olhada e anote. Aqui tem parágrafo, aqui tem caput ou não tem, aqui tem inciso ou não tem, aqui tem a linha ou não tem. Diga o que tem. Dê pausa aí. Eu pausa mesmo. Bom, artigos, temos, parágrafo único, temos, e alíneas, temos, tá? As outras coisas nós não temos. Nesse trechozinho da lei. Nas outras partes, no restante da lei, pode ser que tenha. Questão 7. A função do parágrafo único no artigo 3º é, letra A, discriminar as crianças e adolescentes não contempladas pela lei. Aqui já está errado, porque isso não existe. Não tem nenhuma criança que não seja contemplada por essa lei. A lei é para todas elas. Então, a gente já descarta. Letra B, especificar todas as crianças e adolescentes contempladas pela lei. Letra C, recomendar a aplicação do artigo a certas crianças e adolescentes. Letra D, estipular os prazos para aplicação do artigo às crianças e adolescentes. Deem uma pausa agora e lê lá esse
artigo 3º. Vê do que é que se trata. E qual é a resposta que você dá aqui na questão 7, por favor. Pause. Resposta certa. Da questão 7 é a letra B. Especifica quais são, né? Especifica quais são, não. Especifica todas as crianças como sendo contempladas pelo ECA. Tá? 8ª questão. No artigo 3º, e seu parágrafo único, o que significa a expressão entre parênteses? Contém assim, incluído pela lei número 3.257 de 2016. Quer dizer, veja, a lei, o estatuto, ele foi criado em 1990. Aí tem uma partezinha que foi incluída em 2016. O que isso quer dizer? Que o estatuto passou por uma revisão, não é? E acharam por bem acrescentar alguns direitos a mais. Então, o que está escrito, onde tem o texto que está escrito, incluído pela lei tal, quer dizer que o estatuto passou por uma revisão e um novo texto, uma nova redação foi incluído, depois que o estatuto já existia. Percebeu? Entende? Questão 9. No texto 1, predomina o emprego do presente do indicativo. Esse uso torna o texto da lei... O presente do indicativo é o modo verbal da certeza. Eu vou para casa, eu caminho todos os dias de manhã, sabe? É o modo da certeza, tá? Então, quando ele usou aqui o presente do indicativo, ele deixou o texto mais... incisivo, tá? Resposta certa, letra C. Questão 10. A repetição dos termos criança e adolescente, repetido muitas vezes, destina-se a, letra A, marcar o tema e os destinatários da lei, letra B, definir quais são os objetivos dessa lei, letra C, esclarecer que o leitor não se inclui na lei, letra D, exclui homens e mulheres idosos da lei. Deu pausa, respondeu? Bom, resposta certa, letra A, marcar o tema e os destinatários da lei, tá? Gente, não tenham preguiça de estudar, não tenham preguiça de dar pausa, tudo que para voltar lá e ler de novo. A Pro, olha o tanto de coisa que eu risquei, ó, para dar aula para vocês. Vocês estão vendo aí? Essa aqui é Pro Estuda, tá vendo? Não é só nessa folha, não. É tudo rabiscadinho, viu? Então, se eu faço isso, que já sou a professora, que já sei mais ou menos aqui, né? Já estudei isso, já sei do que se trata. Eu vou lá, faço uma revisão, trago uma coisinha que não tenha no livro para poder ajudar vocês. O que é que tem? O que é que custa vocês também se dedicarem? Ai, gente, eu acho que já estou com mais de meia hora de vídeo. Então, esse texto aqui eu não vou ler. Dê pausa agora, leia você aí e a gente vai partir direto para a questão, tá bom? Pausa e leia. Pronto. Espero que você tenha pausado e lido o texto. Aí eu vou perguntar assim: a presença de incisos nas alíneas e alíneas no texto 2 ocorre apenas no artigo... Qual é a resposta? 16, 17, 18A ou 18B? Dá pausa, vai lá olhar. Onde é que tem incisos e alíneas? Resposta está na letra C, no artigo 18A. É lá que tem incisos e alíneas, tá bom? Artigo 17. O direito ao respeito consiste na é difícil falar esse nome, inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores
ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. O emprego de vírgula nesse artigo serve para enumeração de termos. Isso aqui não vou nem deixar vocês. Isso aqui está muito fácil, está muito tranquilo para responder. Tá? Então, questão 12, resposta letra C. Olha o tanto de coisa que ainda falta, para já vai gravar logo agora, mas isso eu vou mandar quarta-feira. Tá vendo? A gente vai responder. Eu vou continuar aqui, olha só. Olha. E aí, eu vou mandar quarta-feira esse restante, tá bom? Então, vocês já podem ir fazendo e na quarta-feira vocês só conferem as respostas, tá bom? Agora tem umas coisas que talvez vocês não saibam, precisem ouvir a minha explicação. Se tiver algum termo, algum questionamento que vocês não entendam, não saibam do que se trata, deixe em branco, que na aula que eu vou gravar agora eu já vou explicando tudo, tá? Mas o que vocês puderem adiantar, adiantem. Tchau, beijo, fiquem com Deus, boa semana, até quarta.